hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças! Olha, hoje eu vou contar a historinha para vocês de um guerreiro muito corajoso. Mas antes eu gostaria de perguntar a vocês se vocês sabem o que é isso aqui. Se vocês não sabem, isso aqui é um documento de identidade. Serve para identificar as pessoas e diz sobre os seus principais registros, sobre as suas principais informações. E hoje eu vou contar a historinha para vocês de Caleb. Quando Moisés mandou Caleb e Josué e mais 12 espias espiar a terra de Canaã. Só que quando eles voltaram com o relatório, 10 das pessoas, elas acharam que não deveriam invadir aquela terra porque os inimigos de lá eram muito fortes. Só que Josué e Caleb, eles acreditavam em Deus e eles achavam que ia conseguir. Só que o povo não quis acreditar neles. Isso foi uma pena, porque o povo de Israel tiveram que voltar para o deserto e ficar mais 38 anos. E aquelas pessoas com mais de 20 anos, elas acabaram morrendo durante esse tempo. E só sobrou Josué e Caleb. E agora, com Caleb com 85 anos, sabe o que ele fez? Ele pega o seu documento e mostra assim: estou com 85 anos, mas me sinto como se tivesse jovem naquela época em que Moisés me mandou espiar a terra. E depois que Caleb, ele ajudou o povo de Israel a conseguir entrar na terra de Canaã, ele conquistou, junto com sua tribo, as pessoas da sua tribo, o seu próprio terreno, o seu pedacinho de terra. E isso serve, crianças, para mostrar que não importa a nossa idade, se a gente já está velhinho ou se a gente ainda é novo. Se a gente confiar em Deus, a gente pode conseguir. Vamos ficar de joelhos para a gente orar? Não, na verdade não precisa ficar de joelhos. Vamos só fechar os nossos olhinhos para a gente poder falar com o Papai do Céu. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Que o Senhor possa abençoar essas crianças, que elas possam crescer na sua presença. Protege, Senhor, elas nesse momento de pandemia. Que o Senhor venha protegê-las e abençoá-las, Senhor. Guia elas nesse caminho de luz que é o seu. Que o Senhor venha nos proteger, nos abençoar, abençoe todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: meu talento, meu ministério. A Bíblia está repleta de pessoas que dedicaram suas vidas a uma tarefa muito especial: conduzir o povo de Deus. Lembramos de Noé, Abraão, Moisés, Josué, profetas e outros. Mas a história não termina aí. A história continua em nossos dias, quando vemos professores em suas classes conduzindo o povo de Deus, através do estudo da lição da escola sabatina. O trabalho continua quando vemos os jovens liderando a juventude nos caminhos do Senhor. O trabalho continua quando vemos em ação a força das mulheres ocupando espaços tão significativos na pregação do Evangelho. O trabalho continua quando vemos nossos líderes, anciãos e pastores dedicando suas vidas à missão de liderar, pregar e salvar. O interessante é que não precisamos ir muito longe para encontrar essas pessoas. Elas estão bem pertinho de nós. Elas fazem dos seus talentos o seu ministério. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem muitas pessoas assim, totalmente envolvidas na missão.
Especificamente na igreja do bairro Universitário, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres dedicados à obra missionária. Para representar esse grupo especial de pessoas, escolhemos o jovem Rubem Barros Godoy. Ele praticamente foi criado nessa igreja e hoje é um incentivo para todos nós. Com disposição, atua praticamente em todos os departamentos da igreja. Hoje, como primeiro ancião, ele exerce uma grande influência sobre os irmãos. Isso tem contribuído para o crescimento da obra missionária em seu bairro, para um reavivamento espiritual nos membros e, assim, a igreja se torna cada dia mais viva e mais fervorosa. As programações são envolventes. O louvor congregacional é um dos pontos fortes da liturgia. Ao tocar o piano e liderar uma pequena banda musical, Rubem está contribuindo para desenvolver outros talentos e criar um clima de participação, espiritualidade e adoração. Rubem é um verdadeiro líder e não mede esforços para dividir seus conhecimentos bíblicos. Sua influência é determinante. Ele a usa com bondade e amor, ao abrir a palavra de Deus para os jovens de sua igreja. Ele é um apaixonado pelo ensino e criou aos domingos à noite uma classe bíblica nos moldes do programa Bíblia Fácil, onde dezenas de irmãos e visitantes têm a oportunidade de estudar a Bíblia de uma maneira didática e atraente. Muitas pessoas têm tomado a decisão pelo batismo através dessa classe bíblica. Decidido a usar todo o seu tempo para pregar o Evangelho, Rubem ainda dá estudos bíblicos nas casas dos interessados. Um dos motivos que tornam a igreja do bairro Universitário tão aquecida espiritualmente é o grande coral, que reúne gente de várias idades. O coral existe há mais de 18 anos, sempre sob o comando e regência do Rubem. Ele também é conselheiro espiritual do Clube de Desbravadores Herdeiros do Rei e instrutor de Ordem Unida. Sua conduta cristã e sua liderança têm levado os membros da igreja a realizarem coisas importantes. Uma delas é a concretização de um grande sonho: inaugurar a nova igreja, construída bem ao lado da igreja atual. Em seu trabalho como professor universitário no curso de Engenharia Elétrica, Rubem sempre testemunha de sua fé. Que bênção para a igreja, quando vemos jovens que se dedicam a viver uma vida em missão, fazendo de seus talentos seus ministérios, e com isso são capazes de construir uma história de vitórias em suas comunidades. Que tal ser um jovem assim? Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus.
isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu inteiro também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu inteiro também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste.
Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Eu quero hoje dar para você 10 dicas de como dar estudos bíblicos pelas redes sociais. Dica de número 1. Procure o interessado. Hoje nós estamos vivendo em um mundo digital, em que quase todos os nossos amigos têm uma rede social. Portanto, não espere ele pedir para você, ofereça a ele. Vá até as redes sociais e pergunte se ele quer um estudo bíblico. Dica de número 2. É um momento muito importante quando você escolhe estudo bíblico. Por quê? Primeiro, você precisa estar familiarizado com o estudo que você vai oferecer. E segundo, a pessoa que vai receber o estudo tem que se sentir confortável, se é do grau de interesse dela, se vai atender à sua necessidade. Então converse com o seu interessado e descubra qual é o melhor estudo bíblico para oferecer para ele. Nós temos, por exemplo, o Ouvindo a Voz de Deus, o Grande Conflito, Ensinos de Jesus, Apocalipse e Revelações de Esperança e muitas outras opções. Dica de número 3. Defina o horário do estudo. Assim como se fosse presencialmente, é importante que você faça o agendamento desse estudo bíblico. É uma vez por semana? É duas? Qual horário será? E veja qual é o melhor horário para você que vai instruir esse estudo bíblico e também para o interessado que vai receber esse estudo. Combine os horários e sempre seja pontual, tudo bem? Dica de número 4. Defina o método que você vai utilizar. Pode ser por texto, ligação, vídeo, você pode também utilizar o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, o Instagram ou o Zoom, mas veja qual é o melhor método que vai atender à sua necessidade e do interessado. E lembre-se, é muito importante a transparência da comunicação para que o interessado entenda tudo aquilo que você está ensinando. Dica de número 5. Quando você iniciar um estudo bíblico. É muito importante você perguntar antes de qualquer coisa como a pessoa está, como foi a semana. Você deve demonstrar que está preocupado com a vida da pessoa. E além disso, antes de começar o estudo, sempre ore a Deus, sempre ore com a pessoa. Busquem juntos a presença do Espírito Santo, mesmo que vocês dois estejam virtualmente se falando. E lembrando, é muito importante que você tire todas as dúvidas do estudo anterior antes de iniciar um novo estudo. Dica de número 6. O que fazer durante o estudo? É muito importante que você seja prático e dinâmico, porque o estudo bíblico virtualmente, ele pode ser delongado demais e pode fazer com que a pessoa perca a atenção. É muito fácil nas redes sociais uma pessoa se distrair, portanto, seja criativo e consiga prender a atenção do interessado. E lembrando, sempre tire todas as dúvidas. Dica de número 7. Ao fim de todo estudo bíblico, você deve sempre perguntar à pessoa se ela entendeu o tema, você pode resumir o assunto que foi citado e nunca esqueça, deve sempre fazer apelo ao coração da pessoa pelo estudo que você ofereceu. Dica de número 8. Durante a semana, entre um estudo bíblico ou outro, continue entrando em contato com a pessoa que você está estudando a Bíblia. Manda para ela textos da Bíblia, vídeos da Novo Tempo, compartilhe aquilo que a associação tem enviado e sempre pergunte como ela está e demonstre preocupação por ela. Afinal de contas, você não fez apenas um novo aluno, mas você também fez um novo amigo. Lembrando, sempre convide ela a participar dos cultos online que nós estamos sempre oferecendo. Dica de número 9. Após o fim da série de estudos bíblicos, é necessário que você convide essa pessoa para um compromisso maior, o batismo. Convide essa pessoa para ser batizada, comunique ao seu pastor que ela foi devidamente instruída e marque a data para que essa pessoa possa ter uma festa junto com você e sua igreja. Dica de número 10. A pessoa foi batizada, e agora? Convide para ser um discípulo. Veja com ela o melhor dia e hora que ela possa te ajudar a dar um novo estudo bíblico. E além disso, procure com esta pessoa que você já estudou a Bíblia, outros amigos que ela possui para também aprender da palavra de Deus. Com estas dicas, em meio ao mundo tão globalizado de tantas informações, nós temos a plena certeza que você vai se tornar um discípulo de sucesso, buscando a vontade de Deus, o poder da palavra e o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que você seja um missionário nessa era digital. Meu Jesus, eu sei que logo virá, todo o céu ansioso está a esperar, quando Cristo se erguer do seu
soltar, quero segurar de novo tua mão. Cada dia preciso de ti, me mostrando o caminho que devo seguir. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero sempre escolher te servir. Quero louvar teu nome até o fim. Quero te agradecer por cuidar de mim, o Criador da terra, céus e mar. Veio ao mundo morrer em meu lugar. Quero louvar teu nome, quero te agradecer, o Criador da terra, céus e mar. Veio ao mundo morrer em meu lugar. Veio ao mundo morrer em meu lugar. Feliz sábado, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Na última quarta-feira nós tivemos nosso primeiro culto presencial desde que a igreja foi fechada por pandemia. Alguns irmãos compareceram ali, nos sentamos um pouco distantes uns dos outros, mas graças a Deus pudemos juntos em comunhão adorar o nosso Deus. Espero que na próxima quarta-feira você também já tenha condições de participar conosco. Aos sábados e domingos a gente ainda não tem, estamos aí indo devagar para ver como vai ser, mas enquanto a gente não volta nesses dias de culto, nós temos essa oportunidade, que na verdade é um grande privilégio, de você estar aí na sua casa, eu aqui na minha casa, e juntos nós podemos louvar e adorar o nosso Deus. Nós podemos juntos partilhar do mesmo alimento espiritual. Então é um privilégio. Então eu louvo a Deus e glorifico a Deus por esse privilégio que Ele nos concedeu, pela tecnologia que Ele nos proporcionou nesse tempo de crise. Sabe, irmãos, hoje é o primeiro sábado do mês, conhecido na nossa igreja como sábado missionário. E aí eu pergunto para vocês, será que é importante falar de missão todo mês na igreja? Será que todo mês a gente tem realmente que dedicar um sábado para falar de missão? Com certeza, irmãos, é muito importante. Quer ver um exemplo? Eu vou dizer para vocês, quando uma pessoa não cumpre a sua tarefa que lhe foi designada, ou a missão que lhe foi dada, coisas terríveis podem acontecer. Alguns de vocês devem se lembrar que no ano de 2004 ocorreram tsunamis que devastaram 14 países que eram banhados ali pelo Oceano Índico. Mais de 230 mil pessoas morreram naquela ocasião. Depois daquele incidente, irmãos, aquela região ela adotou um sistema de alerta. Como que funciona esse sistema de alerta? Ele foi implantado ali para que quando as ondas gigantes começassem a se formar, a população fosse alertada antes e tivesse a oportunidade de se salvar. Porém, irmãos, de 2004 para cá, outras ondas gigantes atingiram aquele território e milhares de pessoas morreram. Por que elas morreram? Simplesmente porque o sistema que deveria alertá-las falhou. Falhou porque o sistema estava lá implantado, mas ele precisava de manutenção. Precisava de investimento para estar aprimorando cada vez mais aquele sistema. E as pessoas que foram designadas para fazer essa manutenção, fazer esse investimento, não cumpriram com a sua missão. E quando as ondas gigantes retornaram, o sistema falhou e milhares de pessoas perderam a vida. Outro incidente que comprova a importância de cumprir a missão adequadamente ocorreu na Alemanha no ano de 2002, quando 2 aviões colidiram e várias pessoas morreram, sendo que a maioria eram crianças e adolescentes. E muitas pessoas dizem que os culpados por aquela tragédia foram os controladores de voo, que estavam aqui em terra, mas não cumpriram com o seu dever de comandar, de coordenar o tráfego aéreo, e aquela tragédia acabou acontecendo. Não estou aqui para dizer se foram eles mesmos ou não, mas uma coisa é fato. Se um controlador de voo não cumprir com a missão que lhe foi designada, com a tarefa que lhe foi dada, tragédias podem ocorrer. Então, irmãos, por isso que é importante todos os meses nós falarmos e trabalharmos a missão na igreja, porque precisamos conhecer a missão que Deus nos deixou e também as melhores formas de cumprir essa missão, para que ninguém venha se perder, porque nós não cumprimos com o nosso dever, certo?
Agora a gente vai abrir a palavra de Deus. A porção bíblica que nós vamos estudar hoje está lá no livro de Jonas, do profeta Jonas. Então já convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Só que, irmãos, todas as vezes que você for pegar a palavra de Deus para estudar, seja durante um sermão, seja fazendo seu ano bíblico, seja fazendo sua devoção matinal, todas as vezes que você for estudar a palavra de Deus, você tem que ler aquela história buscando os princípios por trás daquela história. Princípios que se aplicam tanto à época em que foi escrito, quanto à nossa época atual. Porque por mais que a história seja uma história antiga, você diga, essa história já aconteceu há muitos anos, isso não tem nada a ver com a nossa época, hoje os dias são outros. Sim, os dias são outros, as histórias são diferentes. Mas existem princípios por detrás das histórias que se aplicam a cada um de nós ainda hoje. Então é atrás desses princípios que nós vamos hoje. E o livro de Jonas, irmãos, eles têm vários princípios. Apesar de ser um livro pequeno, de apenas 4 capítulos, muitas lições nós podemos tirar desse livro. No sermão de hoje nós vamos ler apenas 5 versículos nesse livro. E eu quero tirar pelo menos uma lição para a nossa vida. Então, enquanto meditamos na palavra de Deus, tente enxergar esse princípio e ao final da mensagem tente aplicar esse princípio em sua vida. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, antes da gente adentrar mais fundo na palavra de Deus, é que, irmão, se eu pudesse voltar atrás, tem muitas coisas que eu faria diferente. E você, se tivesse a oportunidade de voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de fazer diferente? Com essa pergunta em mente, a gente vai para a palavra de Deus, tentar se aprofundar um pouco mais no que Ele tem para nos revelar nessa manhã. Acredito que você já abriu sua Bíblia, no livro de Jonas, aí no capítulo número 1, certo? Só que Jonas, ele é um profeta que ele não é citado só no seu livro. Ele também foi citado em outra parte da Bíblia, mais precisamente ali no livro de 2 Reis, no capítulo 14, no verso 25. Esse relato que está lá em 1 Reis, irmãos, ele nos proporciona alguns detalhes sobre a vida desse profeta. Ali deixa aparentemente comprovado para nós que Jonas ele foi profeta no período em que Jeroboão II era rei de Israel. Então, durante aquele período, durante aquele reinado ali, foi o período onde Jonas pôde trazer suas visões proféticas, onde ele orientou o povo, onde ele instruiu o povo, onde ele pregou a palavra de Deus durante todo aquele período. Só que o livro de Jonas é um livro diferente dos demais profetas. Muitos profetas trazem as visões que eles tiveram, trazem instruções, orientações para o povo. E o livro de Jonas não, o livro de Jonas é um livro diferente. O livro de Jonas ele conta a história de um episódio que Jonas viveu. Ele conta a história da vida de Jonas, um pedacinho da história da vida de Jonas, algo que aconteceu com ele. Assim como acontece com a gente muitas vezes. Quando te dão uma oportunidade ali na hora da escola sabatina de, por exemplo, contar como foi sua semana. E ali você começa a contar os fatos que te ocorreram durante a semana. Ou quando você vai contar para alguém, quando eu tinha tal idade me aconteceu isso ou aquilo. E aí você conta uma história. Então o livro de Jonas, ele traz, na verdade, a história de um evento que aconteceu com Jonas. Só esse relato. Mas muitas lições preciosas estão ali. Porque Jonas, irmãos, ele era um ser humano, assim como eu e você também somos. Então, muitas coisas que aconteceram com Jonas acontecem conosco. Muitos princípios que ajudaram Jonas podem nos ajudar também. E é em busca desses princípios que nós vamos agora. Então, me acompanhe aí. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler, como eu falei, nós vamos ler 5 versos no livro todo. E agora nós vamos ler 3. Jonas 1, do 1 ao 3, que diz o seguinte. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Logo no início da história, irmãos, nós vemos Deus chamando seu filho, seu servo, seu profeta, para cumprir uma missão. Interessante que a resposta de Jonas é de desobediência total. Deus pediu para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Ele se dirigiu para Tarsis. É a mesma coisa que eu dizer para os irmãos assim: irmãos, vocês vão para o norte e vocês pegarem e irem para o sul. Jonas foi na direção contrária, completamente contrária.
E durante essa tentativa de fugir da missão que Deus tinha designado para ele, irmãos, Jonas passou por muitas dificuldades. Primeiro, ele enfrentou uma grande tempestade. Acredito que muitos de vocês já conhecem essa história. Ele enfrentou uma grande tempestade. Depois, quando os marinheiros descobriram que ele era o causador daquela tempestade devido à desobediência a Deus, eles jogaram Jonas no mar. Depois que Jonas caiu no mar, ele ainda foi engolido por um grande peixe, conta o relato em seu livro. E por fim, irmãos, ele ainda foi vomitado por esse peixe na praia. E é aí que a gente vai encontrar agora o princípio que eu quero que nós apliquemos em nossa vida, não só nessa manhã, mas em todos os dias de nossa vida. Veja comigo agora no capítulo 3 do livro de Jonas. Nós vamos ler agora os últimos 2 versículos que eu falei com vocês. Nós leremos 5, já lemos 3, e agora os últimos 2. Vamos ler Jonas 3, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, o princípio que vemos aqui por detrás dessas palavras é que Deus é o Deus da segunda chance. É isso mesmo. O princípio que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que Deus, ele é o Deus da segunda chance. Veja as palavras, como é dito aqui, ó. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Deus deu uma segunda chance ao profeta. Ele poderia ter deixado, irmãos, Jonas seguir o caminho dele. Jonas queria ir para Tarsis, Deus poderia deixar Jonas ir para Tarsis. Porém, irmãos, e Deus também poderia ter deixado Jonas ir para Tarsis e mandado um outro profeta para Nínive, para poder pregar a palavra. Porém, irmãos, Deus, ele não queria salvar apenas Nínive. Deus queria salvar Jonas também. E Deus sabia que o envolvimento de Jonas na missão seria importante para a salvação do profeta. Sabe, irmãos, Jonas, ele era filho de Deus. Jonas, ele era um servo de Deus que recebeu uma missão diretamente de Deus. Irmãos, nós também somos filhos de Deus. Nós, quando aceitamos a Cristo, aceitamos Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor. Logo, também somos servos de Deus. E todos nós, irmãos, recebemos a nossa missão diretamente de Jesus Cristo. Então, da mesma forma que aconteceu com Jonas, aconteceu conosco. E a missão que Deus nos delegou, que Cristo deixou para cada um de nós, é a de pregar a boa nova da salvação a todas as pessoas. As pessoas precisam saber que há salvação para todos em Cristo Jesus. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, como você tem agido diante dessa missão? Você tem cumprido essa missão ou você tem fugido da responsabilidade? Como que anda a sua vida espiritual, irmãos? Será que você consegue perceber que se você se envolver na missão que Deus lhe designou, isso vai ser benefício para você e para a sua vida espiritual? Será que você consegue perceber isso? Da mesma forma como ele quis que Jonas voltasse para pregar o evangelho, ele poderia ter mandado outra pessoa no lugar de Jonas, como eu já falei. Mas ele fez questão de Jonas voltar porque ele queria também salvar o profeta. Então o nosso envolvimento na missão também nos ajuda na nossa vida espiritual. Você consegue perceber isso? Talvez, irmãos, você esteja igual Jonas. Talvez você ouviu sobre a sua missão, mas não quis se envolver. Sabe? Jonas, ele saiu de férias. Ele foi para o navio, comprou uma passagem e foi relaxar confortável. Sabe, irmãos, é muito bom e muito confortável quando a gente vai à igreja no sábado, terminou o culto, a gente retorna para casa e aí a gente passa a tarde toda dormindo ou então passa a tarde toda batendo papo com a família. Sabe, irmãos, não tem problema você reservar um tempo para você dormir durante o sábado. Não tem problema você tirar um tempo durante o sábado para você conversar com sua família, você estar junto com sua família. O problema, irmãos, é a tarde toda. O problema é você passar a tarde toda dormindo ou batendo papo com seus amigos e família e não reservar um tempo para poder pregar o evangelho. Sabe? E aí você ficar negligenciando a missão que Deus lhe designou. Eu estou falando aqui do sábado, irmãos, porque durante a semana nós temos nossos afazeres, nossa correria do dia a dia. Então, no mínimo, no sábado, que é o dia do Senhor,
todos nós deveríamos reservar um tempo para poder trabalhar para o Senhor, cumprir a missão que Ele nos designou. Mas isso pode ser cumprido durante qualquer dia da semana. Se você consegue fazer durante a semana, maravilha, e aí você adapta seu sábado da maneira que você achar melhor. Mas no mínimo, no sábado, a gente tem que reservar esse tempo para Deus, porque o sábado é do Senhor. Espero que vocês se lembrem disso. Mas talvez você seja semelhante a Jonas por outro aspecto. Jonas, irmãos, possivelmente ele olhava para os ninivitas como um povo que não tinha jeito. Sabe? Ele olhava para aquele povo e pensava assim, eles não vão me ouvir, eles não vão querer saber de mim, eles vão rir da minha cara, ou eles podem até me matar, porque eu vou estar incomodando eles, falando que eles estão errados do jeito que eles estão vivendo. Então Jonas tinha medo de pregar para as pessoas. Então talvez você esteja nessa mesma condição. Talvez você está fugindo da sua missão porque você acha que as pessoas não vão te ouvir. Você acha que se você pregar o evangelho, elas não vão dar atenção. Talvez você não prega o evangelho porque tem vergonha. Talvez porque você não queira incomodar ninguém e ser motivo de chacota, as pessoas ficarem aborrecidas com você. Então talvez você esteja nessa mesma condição que Jonas. Mas uma coisa eu digo para vocês, irmãos. O resultado da pregação de Jonas, ele comprova que tem solução e tem jeito para todas as pessoas. Você nunca vai poder olhar para alguém e dizer assim, fulano não tem jeito, porque todos os ninivitas creram. Sabe? Se todos eles creram, eu peço a vocês, não duvidem do poder de Deus para salvar as pessoas. Certo? Não pense que as pessoas não vão te ouvir, que a pregação do evangelho que você vai fazer não vai ter resultado. Porque Jonas foi para uma cidade que era a mais ímpia daquela região. Uma cidade que Deus já estava dizendo que iria destruí-la. Então imagine a situação que ela se encontrava. E todos eles se converteram, todos eles aceitaram a mensagem de Deus. Então não duvide do poder de Deus para salvar. Eu gostaria de contar agora, irmãos, uma ilustração para vocês, uma história. É a história de um homem que era muito rico, possuía muitos bens, que ele acumulou durante toda a sua vida, uma vida de muito trabalho. Ele trabalhou muito e acumulou muitos bens. Esse homem tinha um único filho. Ele só tinha um filho que, ao contrário do pai, não queria saber nem de trabalho e nem de estudos. Esse filho só queria saber de mulheres, festa e seus amigos. Seu pai sempre estava ali advertindo sobre a importância de trabalhar e de estudar. O pai dele falava com ele, seus amigos só estão com você enquanto você tiver algo para oferecer para eles. Mas os conselhos do pai, irmãos, entravam no ouvido, saíam pelo outro. E ele não dava a mínima atenção. O filho não assimilava nada do que o pai falava. Então um dia, o velho pai chamou seus empregados, foi lá nos fundos da casa e mandou que eles fizessem um celeiro. Dentro do celeiro, o pai pediu para que eles fizessem uma forca. Colocasse uma forca dentro do celeiro e nela colocasse uma placa, escrito o seguinte, eu nunca ouvi os conselhos do meu pai. Mais tarde, esse pai chamou seu filho, trouxe ele até o celeiro e disse o seguinte, meu filho, já estou velho, e quando eu morrer, tudo isso será seu. Todas as coisas que eu tenho vão ser suas. E se você fracassar, eu quero que me prometa que você vai vir e vai se enforcar nessa forca que eu fiz. O jovem ficou ali incrédulo, ele não acreditou na loucura que o pai tinha falado para ele, mas ele concordou com o pai. Certo? Ele concordou com o pai, mas ele ficou ali assim, eu nunca vou fazer uma coisa desse tipo, nunca vou me enforcar. Que loucura do meu pai. E o tempo passou, irmãos. Aquele velho pai morreu e o filho herdou todos os bens do pai. Ele assumiu todos os negócios da família. Contudo, como o pai já havia previsto, ele gastou muito dinheiro em festas, perdeu muito dinheiro nos negócios que ele fez, muito mal feito, porque não tinha domínio, não teve estudo para administrar o dinheiro que herdou do pai. E em pouco tempo, irmãos, ele perdeu tudo. Perdeu os amigos, como o pai já tinha previsto, e desesperado ele se lembrou do seu pai. Ele ficava ali ouvindo os conselhos do pai, mas não dava atenção. E nesse momento ele começou a chorar, se lembrando do seu pai. Chorou, chorou, chorou muito. Ele levantou com aqueles olhos vermelhos, cheios de lágrima. E aí, quando ele olhou, ele lá no final da casa, por detrás da casa, ele avistou aquele velho celeiro. Ele se dirigiu até o celeiro. Quando ele abriu o celeiro, ele olhou e viu a forca que o pai tinha feito.
e os dizeres: eu nunca ouvi os conselhos do meu pai. E quando ele ouviu aquela frase, ele chorou mais e mais e mais. E aí ele pensou o seguinte, irmãos: pelo menos dessa vez eu vou dar uma felicidade com meu pai. Vou cumprir a palavra que eu prometi. Prometi para ele que eu iria me enforcar nessa forca, e é isso que eu vou fazer. E o filho foi ali, subiu vagarosamente para aquela forca, passou a corda no pescoço e se jogou no ar. Sentiu por um instante aquela corda apertando seu pescoço e a falta de ar. Só que, irmãos, o braço daquela forca, ele era oco e logo se partiu. E quando ele se partiu, caiu no chão, o braço oco, ele no chão e muitas joias, esmeraldas e diamantes. Era uma pequena fortuna que estava caindo ali em cima dele. E um bilhete. No bilhete dizia o seguinte: esta é a sua nova chance. Com amor, seu pai. Sabe, irmãos, da mesma forma que esse pai da história, Deus ele concede graça para todos os seus filhos que não merecem. Sabe, ele concede oportunidade para fazermos as coisas diferentes. Lembra da pergunta que eu fiz lá no início da mensagem? Se você pudesse voltar atrás, teria algo que você faria diferente? Então Deus, da mesma forma que esse pai, ele concede uma segunda chance. Porque Deus, irmãos, Deus é o Deus da segunda chance. E na vida cristã, irmãos, a vida cristã ela é feita de uma série de recomeços. Na vida cristã a gente tem que estar sempre recomeçando, voltando a fazer novamente. Se você, irmãos, tem fugido da missão que Deus lhe designou, hoje Ele está te dando uma nova chance. Se envolver na missão, irmãos, pode nos causar medo, nos causar privação e pode até nos causar perseguição. Mas a bênção que a gente recebe em nossa vida espiritual, irmãos, através do envolvimento na missão, ela vai resultar em salvação, irmãos. Na salvação de outras pessoas e também na nossa salvação. Sabe, algumas pessoas elas são chamadas para pregar para multidões, mas outras pessoas são chamadas para pregar simplesmente para seus parentes e amigos. Em todos os lugares tem oportunidade para a pregação do Evangelho, para o cumprimento da missão. Até mesmo em meio a essa pandemia é possível cumprir a missão e pregar o Evangelho. Vocês viram aí no vídeo, durante o culto, as dicas de como pregar o Evangelho nesse tempo de pandemia. Sabe, irmãos, quando você se decidir, quando você quiser aproveitar essa oportunidade que Deus está te concedendo novamente, de se envolver na missão, para o próprio bem da sua vida, quero que você se lembre de que para Deus não há nenhum caso perdido. Não há nenhuma pessoa que não possa ser alcançada, inclusive você. Eu quero também que você saiba, irmãos, que a missão que Deus designou para a raça humana, ela vai se cumprir. O Evangelho ele vai ser pregado a todo mundo, você se envolvendo na missão ou não. Mas Deus ele quer que você esteja presente, envolvido com a missão. Por quê? Para seu próprio bem, irmãos. Se você está se decidindo e quer se envolver novamente na missão, irmãos, eu tenho umas dicas para dar para vocês. A primeira dica que eu dou para vocês é: comece orando a Deus. Dobre seu joelho no chão, ore a Deus e fale com Deus o seguinte: Senhor, eu vou parar de fugir. Eu vou me envolver com a missão que o Senhor me designou. Ore a Ele, fale com Ele que você vai parar de fugir. Você vai parar de fazer igual Jonas fez lá no início. E você vai retornar para o caminho que Ele deseja. Segundo, irmãos, eu não sei se vocês se lembram, mas no começo do ano eu dei um cartãozinho para vocês colocarem o nome de 5 pessoas para vocês estarem orando. Se vocês não fizeram isso, se vocês não escolheram as pessoas por quem orar e por quem trabalhar durante esse ano, você está tendo uma nova oportunidade de fazer isso. Então faça, aproveite essa oportunidade. Se você colocou lá os 5 nomes e no decorrer do tempo foi parando de orar, se você não fez nada por essas pessoas, se você não trabalhou com elas até hoje, irmãos, você está tendo uma nova oportunidade de trabalhar. Você pode voltar a orar por essas pessoas e buscar o melhor método de alcançar essas pessoas. Então a terceira dica é essa. Analise a melhor forma de você chegar até essa pessoa. Se você consegue ter contato presencial com ela, mesmo durante essa pandemia, veja a melhor forma de poder apresentar a mensagem de salvação para ela.
Se você não pode ter contato, analise outra forma de poder conseguir chegar até essa pessoa. Observe lá as dicas que foram dadas durante o culto. Se você precisar daquele vídeo, me pede que eu mando o link e você pode assistir ele de novo e ver as orientações. Na verdade, daqui a pouco eu vou pedir para a Bianca colocar na descrição. Vai estar na descrição desse vídeo o link para você ver aquelas dicas que foram passadas durante o culto. Se aproprie daquilo e pregue o Evangelho. Sabe, irmãos, a mensagem foi clara. A mensagem que eu consigo extrair aqui do livro de Jonas, desse evento, desses poucos versos que nós lemos, como falei, Deus é o Deus da segunda chance. Ele poderia ter desprezado Jonas, mas ele queria não só salvar Nínive, mas também a Jonas. A missão vai se cumprir você se envolvendo ou não, mas Deus quer você presente, porque Ele quer você entre os salvos. Então, irmãos, pare de fugir e se envolva. Nesse momento eu quero fazer uma oração por vocês. Então peço que você feche seus olhos e vamos juntos falar com o nosso Deus. Bondoso Deus, Tu é o Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, sou grato porque o Senhor nos designou essa missão. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de participarmos da obra de salvação das pessoas. Sou grato a Deus porque eu reconheço que ao trabalhar pelos outros, o Senhor está trabalhando em mim. Então peço, Pai, em prol de todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, vá com o seu Santo Espírito à casa de todos eles. Todos que aceitaram o Senhor, todos que se consideram seus filhos, todos que se consideram seus servos, que o Senhor vá de encontro a cada um deles, ó Pai, e mostre para eles, reaviva no coração deles a vontade de cumprir a sua missão. Que todos eles possam reconhecer, ó Deus, o benefício de pregar o Evangelho. Que nenhum deles, ó Pai, fique nesse comodismo, que nenhum deles cruze os braços diante da missão que o Senhor os designou, para que nenhum de nós, Pai, possa ficar para trás, para que no dia da sua volta, ó Deus, todos nós possamos estar entre os salvos. Então, Pai, peço que o Seu Espírito capacite a cada membro de nossa igreja, cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento, a ser um pregador do Evangelho. Talvez não vão pregar para multidões, mas que eles possam pregar para os seus familiares e amigos e vizinhos. Mas que o Senhor os use, que durante essa pregação, enquanto eles estiverem pregando o Evangelho, eles possam ser transformados e salvos para a sua glória. São bênçãos que eu te peço a Deus e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, espero que vocês tenham um bom restante de sábado, que se organize e que pregue o Evangelho, se envolva na missão, use os seus dons para pregar o Evangelho que Deus nos designou. Fiquem com Deus. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou esperança para um
coração.